Salve, salve, meu povo! Tudo bem, tudo jóia, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao meu canal, sou o professor Carlos César Iga de Goiânia, Goiás, e aqui nós compartilhamos o nosso amor pela história. Hoje, dia 1º de junho, nós vamos recordar o que aconteceu na história. Nesse momento aqui no meu canal, eu seleciono alguns fatos, alguns eventos que aconteceram na história para comentar, para recordar, para trazer essa memória, muitas vezes uma memória histórica, uma memória afetiva, que eu gosto de compartilhar aqui no canal. E no dia 1º de junho de 1967, nós recordamos algo maravilhoso, algo que até hoje tem eco, até hoje o fato que aconteceu no dia 1º de junho de 1967, até hoje encanta os nossos corações, até hoje deixa as nossas mentes sem entender por quê, por qual motivo, mais de 50 anos depois, esse fato ainda nos impacta. Eu tô falando isso aqui, ó. Deixa eu deixar aqui, ó. Estão vendo? Olha que beleza! Isso aqui, ó. Isso mesmo, dia 1º de junho de 1967, os Beatles lançaram o disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Para alguns, o melhor álbum feito pela banda. Para mim, o melhor álbum é o Abbey Road. Mas, para ter Abbey Road, foi preciso ter Sgt. Pepper's. E esse disco dos Beatles, ele vai marcar uma mudança profunda na carreira da banda. E para a gente entender esse álbum, nós temos que voltar 2 anos antes. No final de 1965, os Beatles já mostravam que eles não eram apenas uma banda de rock que rimava From Me to You com Love Me Do. Eles tinham algo a mais. Eles eram uma banda que tinha um talento que iria além do tempo, do espaço, da história, como de fato aconteceu. Até o álbum Help, de 1965, os Beatles eles eram mais aqueles alegres, cabeludos, correndo das fãs, fazendo shows, fazendo piadinha, cantando, imitando os trejeitos lá do Elvis. Mas o Rubber Soul, que foi lançado no final de 1965, marcou, mostrou, não somente para os fãs dos Beatles, mas também para a crítica musical da época, que aquela banda era diferente. Aquela banda não era apenas 4 garotos cabeludos de Liverpool, risonhos, que lotavam estádios, que as mulheres berravam, gritavam. Talvez alguma outra banda pudesse superá-los. Em Rubber Soul vai marcar essa virada. Até 1965 os Beatles tinham o costume de lançar 2 discos por ano. Então o Rubber Soul ele vai ser o último, o 1965, melhor dizendo, vai ser esse ano, o último ano que os Beatles vão lançar em sequência 2 discos por ano. E no Rubber Soul a gente vê um amadurecimento musical dos Beatles. E a banda como um todo, não somente os 4 juntos, mas também individualmente. O George Harrison ele vai trazer a cítara indiana, que ele aprendeu a tocar em 1964. Ele vai tocar a cítara na música Norwegian Wood, o segundo disco, segunda faixa do disco. Paul McCartney também cantando Drive My Car. O próprio George Harrison também cantando. O Ringo Starr, até o Ringo Starr, que tem a sua voz questionada até hoje, ele canta bem também. E então tanto os 4 juntos como cada um, a gente percebe um amadurecimento da banda em Rubber Soul. Eles demonstram que eles são muito mais do que tocar guitarra, bateria, cantar, Twist and Shout, She Loves. Eles são muito mais do que isso. Eles são muito mais do que uma bandinha de jovens que toca, canta, depois envelhece e todo mundo esquece. Não. Rubber Soul vai marcar a história dos Beatles. Depois vem o Revolver, 1966 vai marcar e muito a trajetória dos Beatles. Eles vão parar de fazer shows ao vivo, de fazer turnês.
né, por conta de toda a polêmica que aconteceu naquele ano, né, o John Lennon falando que os Beatles eram mais famosos que Jesus Cristo, quase queriam apedrejá-lo nos Estados Unidos, gente queimando discos, queimando, né, fotos dos Beatles, né, depois teve problemas no Japão, nas Filipinas. Então os Beatles decidiram parar de fazer shows ao vivo, né, de fazer excursões pelo mundo. Né, até 1966 já tinha rodado praticamente o mundo todo, só faltou o Brasil, né? Só faltou o Brasil. Inclusive quero até gravar um vídeo, só um parênteses aqui, que saiu uma reportagem no jornal Estado de São Paulo de 1966, acho que 1965, falando de uma provável vinda dos Beatles fazer show no Brasil. Eu quero até mostrar aqui para vocês depois, no outro vídeo eu vou gravar, para vocês verem que naquela época já tinha essa fake news, né, falando que os Beatles viriam para o Brasil. Infelizmente não veio. Então, fechando parênteses e voltando, né, o Revolver é um álbum lançado pelos Beatles em 1966, vai ser o único álbum que eles vão lançar com músicas inéditas. Por que eu estou falando do único álbum? Porque nesse mesmo ano eles vão lançar uma coletânea, né, Here, se não me engano acho que é Here and Today, um negócio assim, agora não estou lembrado agora de cabeça. É até um álbum também polêmico, né, eles com bonecas descabeçadas, com sangue, né, parecendo açougueiro, né, muita gente vai achar que é uma foto de mau gosto, né, brincadeira de mau gosto. Mas o Revolver vai marcar também vai comprovar, né, esse amadurecimento dos Beatles, né. E os Beatles também vão adentrar na onda da psicodelia, né, fazendo vários experimentos, né, no estúdio da Abbey Road, lá em Londres. E essa parada nas turnês, essa parada nos shows, né, vai fazer com que os Beatles fiquem mais próximos uns dos outros. Né, vai fazer com que eles possam investir toda a atenção, toda a força deles na sua carreira, na composição, na música. Né? Então, começou lá com Rubber Soul, né, em 1965, passa por Revolver, né, em 1966, passa também por esse começo, né, de Beatles mais enfurnados, né, em Abbey Road, onde eles vão fazer muitos experimentos, né, vão tocar música de trás para frente, vão cortar uma fita e fazer colagem aqui e acolá, né? Eu imagino o George Martin, né, o produtor dos Beatles, né, o quinto Beatle, vendo aqueles garotos tudo com as ideias loucas e ele tentando encaixar, e ele conseguiu isso muito bem. Né? Então quando a gente vê a trajetória dos Beatles antes, né, ou digamos assim, o pré-Sgt. Peppers, nós vemos que aquilo ali é um amadurecimento que já vinha acontecendo. Então quando nós ouvimos Sgt. Peppers, ao ouvir, a gente percebe que há, né, um período anterior de amadurecimento, de preparação, né, e o disco vai ser feito nesse contexto de amadurecimento musical, nesse contexto de parada também de fazer shows, de fazer turnês, ou seja, agora os Beatles vão poder, digamos assim, se ouvir, né, no estúdio, porque quando eles faziam show nos estádios, nem eles mesmos se ouviam, por conta da gritaria, né, das fãs histéricas, né? Inclusive eu lembro que tinha um documentário dos Beatles que passava num canal de TV por assinatura, chama People and Arts. E tinha lá uma palestra lá com policiais, né, falando do show dos Beatles. E um chefe lá dos policiais deram fones protetores de ouvido para os policiais, né, para eles protegerem os ouvidos, né. Tem imagens do show que os Beatles fizeram no Shea Stadium, lá nos Estados Unidos, com policiais também tapando os ouvidos, né? Quer dizer, o show, os Beatles acabaram perdendo, né, aquela coisa, né, de você ouvir, de você estar ali fazendo o show. Né? Inclusive até o John Lennon até brincou uma vez, né, falando que seria melhor colocar 4 bonecos de cera no palco, tocar o playback lá, que os fãs não estariam nem aí, né, continuariam berrando lá. Então o Sgt. Peppers, eu fiz esse retorno até ali o final de 1965 para a gente entender o contexto em que esse disco foi feito, né, o contexto em que o Sgt. Peppers foi feito. Né? Então os Beatles eles tinham tempo agora para focar na música, na composição, no arranjo, né? As novidades que eles estavam descobrindo, né, no estúdio. Eles tinham agora um contato maior com
o George Martin, então eles podiam trocar ideias com o George Martin. Né? Não é à toa que os Beatles vão trazer para os seus discos, né, para suas músicas, lira, harpa, citra, né, esses instrumentos novos. Né? Então os Beatles mostravam que ele era muito mais do que simples guitarristas, né, bateristas. Então quando chega no Sgt. Peppers, são os Beatles mais amadurecidos, né? Mesmo com pouca idade, né? São Beatles que trazem essa bagagem, né? Essa bagagem, esse talento que eles tinham. Né? E é fabuloso, né? A gente ouvir o Sgt. Peppers. E é engraçado que esse ano, no começo desse ano, quando os Beatles lançaram... o Beatles na gravadora, né? Lançou o Get Back, né? Eu também quero gravar um vídeo falando do Get Back. Eu tava ouvindo, né, o Get Back no Spotify e eu cheguei até a me emocionar quando eu caminhava no Lago das Rosas aqui em Goiânia. E eu ouvindo, eu falei, gente, como é que pode, né? Vou fazer 39 anos agora 19 de junho. Como é que pode eu, nascido em 1983, estando vivo agora, ouvindo Beatles em 2022, depois de uma baita de uma pandemia, depois de tudo que aconteceu nesse mundo, né? Mais de 50 anos depois, eu ouvindo esses caras e até hoje me emociono, e até hoje eu quero continuar ouvindo mais e mais. Como é que pode, né? Eu não consigo entender. Né? Então os Beatles, eles deixaram pra gente essa herança maravilhosa. Quer dizer, por exemplo, eu, assim como muitos jovens, né, que assim como eu tenho canal no YouTube, fala de Beatles, fala de tudo, muitas vezes também não entende como é que acontece isso, né? Algo que inexplicável. Né? Uma banda que fez o que fez há mais de 50 anos, até hoje é ouvida e para sempre vai ser ouvida, vai ser lembrada e para sempre vai ter gente ouvindo mais e mais e se emocionando. Né? Em 2013, o Paul McCartney esteve aqui em Goiânia, até hoje eu não acredito que ele esteve aqui em Goiânia. Da hora que eu falo, gente, é verdade, ele esteve aqui. E lógico que eu fui no show dele, na hora que começou o show eu vi ele de longe, né? Aquele tanto de gente lá no estádio Serra Dourada. Eu pensei, gente, esse cara existe mesmo, ele é de verdade, ele é real. Né? Não é uma lenda, não é um mito, não é uma mitologia, ele existe mesmo, de carne e osso. Apesar dos boatos, né, de que ele estaria morto, né, de colocar um sósia no lugar dele, é de fato James Paul McCartney. Então foi maravilhoso. Né? Então, e pensar, né, que o cara que ajudou a fazer esse disco já esteve aqui em Goiânia. É demais. Né? Então, nesse 1º de junho, nós recordamos, né, que na história, né, no dia 1º de junho de 1967, os Beatles lançaram o Sgt. Peppers. Né? E eu peguei esse CD, fazia muito tempo que eu não pegava esse CD, que eu comprei faz uns 20 anos, né, no Shopping Flamboyant. E enquanto eu preparava aqui o celular, as coisas aqui para gravar esse vídeo, eu estava tentando lembrar onde que eu comprei esse CD. Eu não lembro onde eu comprei esse CD. Eu lembro que na época eu tinha, há 20 anos atrás, né, eu tinha 17, 18 anos, né, acho que foi no ano 2000, 2001, eu tinha 18 anos, e era comum a gente dar de presente, né, vale CD. Né? A gente ia na loja de CD e falava, olha, me dá um vale aí de 30 reais e a pessoa comprava um CD de 30 reais ou depois completava, né, com dinheiro o valor do CD que ela queria. E eu ganhava muito isso dos meus amigos, né? Quando eles iam no meu aniversário, chegava no meu aniversário, eles me davam um vale CD. E quando eu comecei a ser fã dos Beatles, eu tinha 15, 16 anos, e eu comprei, o pessoal me dava, eu ia lá comprar, falava pra minha mãe me dar CD dos Beatles, né? E eu acredito que seja nisso, eu não lembro qual loja que foi, mas não sei se foi na Bazar Paulistinha, não lembro, mas quando eu comprei esse disco, eu fiquei tão assim encantado de ver, né, de tocar, né, assim, de colocar no toca-CD, de ouvir, né, os Beatles, que eu fiquei maravilhado. Tudo bem que eu não tive um cuidado, né, tão grande com esse CD. Né, o CD acabou riscando, né, quebrou aqui, eu não sei se vai dar pra ver aqui, ó, quebrou aqui. Né, e quando eu fui pegar agora, eu peguei com o maior cuidado do mundo. Né, por isso que eu agradeço, que ainda bem que tem as plataformas digitais, a gente pode ouvir os Beatles, pode ouvir as nossas músicas favoritas sem preocupar com isso, né? Sem preocupar em quebrar o CD, riscar o CD, o disco. Né? E o encarte aqui do CD, né, o encarte que busca trazer também,
né, o disco, né, o disco Sgt. Peppers. E foi o primeiro disco da história a trazer as letras das músicas também. Né? Então os fãs, né, eu fico imaginando o fã dos Beatles lá podendo cantar junto com a banda. Né? E também veio muitos brindes, né, para os fãs, como os Beatles estavam de bigode, né, então eles colocavam bigode também, né, vários outros brindes para os fãs. Né? Então aqui a gente tem as fotos também dos Beatles, né, com as tradicionais roupas, né, do Sgt. Peppers. Né? É bacana isso, eu acho legal. Essa foto aqui muito famosa, né, dos Beatles. Né? Então esse encarte vem com CD, né, o CD do... Só para vocês verem, olha só, gente. Olha só, 20 anos, cara, é demais. É demais a gente ver isso, né? E o encarte ele é tão grosso que a gente tem até que cortar um pouco, né, para ele caber aqui dentro, né, desse CD aqui. E olha que ironia do destino. Ontem eu estava no meu trabalho e eu estava lá escrevendo os textos lá que eu tinha que escrever. E eu peguei o fone de ouvido com o celular, coloquei lá no Spotify e fui ouvir Sgt. Peppers. E eu nunca imaginei que dali poucos dias a gente estaria lembrando a data, né, de lançamento, né, do Sgt. Peppers. É maravilhoso. É o que eu falei anteriormente, né? Tem coisas que a gente não consegue explicar. Né? Fã é muito emocional, é muito irracional, vai muito pela paixão. Né? E muitas vezes não consegue racionalizar. Ainda bem, né? Porque talvez se conseguisse racionalizar, perderia um pouquinho da graça. Né? E também, né, eu comprei na mesma época do CD, mas eu comprei, acho que foi antes, eu comprei esse livro aqui, que o George Martin, né, o quinto Beatle, né, o produtor dos Beatles, ele escreveu Paz, Amor e Sgt. Peppers, os bastidores do disco mais importante dos Beatles. E ele começa justamente fazendo esse histórico que eu fiz no começo desse vídeo. Né? Ele começa falando desse amadurecimento musical. Né? Ele diz que o Sgt. Peppers começou a ser feito não em 1967, não nas gravações, né? Mas ele começou a ser feito antes. Né? Que eu falei, é o pré-Sgt. Peppers. Né? Ele fala da parada, né, dos Beatles de fazer excursões, né? Ele fala também, né, dessas novas experiências que os Beatles estavam fazendo, né, desse contato, né, mais direto, né, com o próprio George Martin, né, no estúdio. Né, e ele fala muito sobre isso. Né, e ele presenciou tudo isso, né, ele viu os Beatles ali, ele participou desse amadurecimento. Né, isso aqui é fabuloso. E esse livro foi lançado, se não me engano, em 1995. Né? E eu comprei, se não me engano, acho que foi no ano 2000. Acho que eu comprei antes de comprar o CD. Né? E eu vejo que eu era meio pão duro. Né? Ao invés de eu comprar o livro CD, eu comprei primeiro o livro, depois comprei o CD. Né? E esse livro é muito bom, ele tem algumas fotos também. Né? Aqui, ó, essa foto aqui eu acho bacana, que o George Martin fala que os Beatles fizeram questão de tirar foto aqui do relógio. Né? Já era madrugada, eles no estúdio Abbey Road, né, gravando a música A Day in the Life, né, que vai encerrar, né, o Sgt. Peppers. E ele conta tudo, né, toda a passagem, né, dos Beatles. Aqui tem, né, alguns brindes, né, relacionados aos Beatles. Tem aqui, ó, o Ravi Shankar, que foi um grande amigo do George Harrison, foi um professor dele, né, de cítara. Né? Aqui tem também os Beatles gravando o clipe, né, Hello Goodbye, com as roupas, né, do Sgt. Peppers, né, o uniforme. Né? E é demais, gente. Eu tô olhando aqui, é muito bacana aqui a foto aqui do, do, do lançamento, né, do Sgt. Peppers, né, no dia 1º de junho de 1967. Então o Sgt. Peppers vai representar essa nova fase dos Beatles, né? Vai ser o auge desse amadurecimento musical. E é o que eu falei no começo do vídeo, né? Para mim, o melhor disco dos Beatles é Abbey Road. Mas para ter Abbey Road, eu preciso ter Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. E eu encerro esse livro, né, até com o coração apertado. Né? Parece que quando o cara escreve bem, parece que a gente emociona junto com o escritor. Né? O George Martin ele vai falar também do Brian Epstein, que foi o empresário dos Beatles, que acabou morrendo, né, na época de lançamento do Sgt. Peppers. E ele conta que o Brian Epstein ele ficou muito sentido
com os Beatles terem parado de fazer excursões, né? Porque era ele quem gerenciava, era ele quem corria atrás, quem fazia toda a agenda, né, dos Beatles. Então, com essa parada, o Brian Epstein ficou meio de lado, meio de escanteio. E ele não acompanhou essa nova fase dos Beatles. Né? Até o George Martin fala que enquanto os Beatles estavam gravando Sgt. Pepper's, o Brian Epstein ia lá, mas ele ficava meio de lado, né? Porque ele não tinha essa questão musical, né? Ele não tinha, o dele era mais administrar, né? a banda, né? Então ele foi ficando de lado. Né? O Brian Epstein morreu de overdose, né? E no final do livro é até marcante, até, às vezes até a gente se emociona. Ele fala aqui, ó, o Brian Epstein, né? Que o Brian Epstein tinha deixado um ramalhete, né, de flores, né, porque a filha do George Martin tinha saído do hospital, ela estava um pouco adoentada, né, passou um período no hospital, e o Brian Epstein foi até a casa o apartamento, né, do George Martin. Só que o George Martin não estava lá, não tinha ninguém no apartamento. Então o Brian Epstein deixou o ramalhete de flores na porta do apartamento. Né, e foi bem próximo do dia que ele morreu. E quando o George Martin voltou para casa, né, para o apartamento dele, o ramalhete de flores estava lá, já murcho, né, já sem vida. Então o George Martin ele conta isso, né, que ficou muito sentido, que ele também gostava do Brian Epstein, né, que teve foi praticamente o cara que, né, lançou os Beatles. Né? Então, 1º de junho de 1967, nós lembramos o lançamento de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Certinho? É isso aí, meus queridos. Aquele abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!